Eu sou contra, né, a maioridade penal. Por quê? O que eu acho que o nosso Brasil, o nosso país, deveria ter leis mais severas. Porque se diminuir a idade, né, for 16, se for 15, se for 14, os crimes continuarão sendo cometidos. Mas se existir penas maiores, se realmente a lei for cumprida, né, se os nossos governantes mudar a nossa Constituição, aí sim eu creio que haverá uma mudança na sociedade. Mas enquanto a lei continuar da mesma forma e a nossa justiça continuar cobrando da mesma forma, aí, na minha opinião, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos continuar da forma que estamos ou pior. O filho é apresentar a justiça, mas como a gente sabe que isso não acontece, nenhum pai, em sua lógica insanidade mental, vai pegar um filho e entregar para a justiça. Quando, na verdade, o que deveria se acontecer é isso, porque a verdadeira educação começa de casa. Se os pais tivessem a responsabilidade de punir os filhos desde quando eles são crianças e começam a aprontar desde cedo, e eles são retaliados quanto a isso que eles fizeram, ao ato cometido, futuramente não teria nenhum problema em punir mais severamente o filho pelo erro. É quanto à questão da justiça. Se a justiça realmente fosse cobrada dentro de casa, como deve ser, não teríamos problema algum em enfrentar um jovem na rua, um adolescente na rua quanto à questão de infração. As punições aplicadas ao menor infrator depende da infração, porque um homicídio é diferente de um espancamento. Deveria se criar leis separando cada um do seu cada qual. É difícil você falar o que é que um menor, se ele cometeu um homicídio, ele deve ser punido com homicídio, independente da idade. Independente da idade, porque nada justifica se tirar uma vida. Se a lei de redução penal, né, da idade penal fosse reduzida, para mim, na minha opinião, seria a partir dos 12 anos. Que é quando a criança deixa de ser criança, entra na adolescência. Subentende-se que ele já começa a idade da revolta, quer ser independente, os pais já não podem mais dar opinião, porque para eles não interessa, né? Então, é a partir dos 12 anos que a justiça realmente deveria interferir na vida do adolescente, porque é quando começa a idade mais problemática, a tal da aborrecência, né? E não a adolescência. Se todas as classes sociais fossem punidas da mesma forma, porque temos a classe baixa, a classe média e a classe alta. E quando a gente vê a questão de punição, só a classe baixa é punida. Por quê? São os paupérrimos, são os pobres, não tem como conseguir um advogado, não tem como conseguir meios de se defender. Já enquanto as outras sociedades, né, as outras classes sociais, estão o quê? Se defendendo e até acham as tais peixadas, né? Quem resolva defender, quem chegue lá, mexa nos papéis e simplesmente fica como se nada tivesse acontecido. Então, se realmente todas as classes sociais forem penalizadas da mesma forma, aí sim, daria certo. A questão da ONG ela é importante, entre aspas, porque se realmente o Estado fizesse a obrigação do Estado quanto à questão de educação e conhecimento cultural, as ONGs elas não precisariam existir, né? Porque as ONGs elas existem justamente porque o Estado não faz o papel que deveria fazer, que é realmente de educar, de criar meios para que o cidadão ele se torne realmente conhecedor da sua cultura. Mas como não temos, realmente aí entram as ONGs. Nesta situação, eu apoio, desde que realmente ela tenha um objetivo, não fique só com a questão de levar uma música, levar uma dança, levar uma pintura e depois. O que acontece depois? Né?
fica a interrogação. Porque, na verdade, no final, as ONGs acabam fazendo a mesma coisa que o nosso Estado faz. Nada. Ponto. Concordo. Sou completamente a favor do projeto Menor Aprendiz. Por quê? Realmente o trabalho dignifica o homem. Porque o trabalho nos impõe responsabilidade. E com responsabilidade a gente faz as coisas com seriedade. E logo, realmente nos tornamos mais responsáveis. Então, realmente, o Menor Aprendiz ele veio para somar a questão da sociedade quanto à questão dos adolescentes. E eu sou totalmente a favor.